Eles não querem que você saiba disso. Durante séculos, essa história foi escondida, silenciada, apagada das explicações religiosas comuns. Mas ainda está lá, escrita nas entrelinhas, preservada em textos antigos que sobreviveram à destruição e ao tempo. A verdade é que os anjos caídos não são apenas figuras mitológicas ou metáforas espirituais. Eles existiram, caminharam sobre a terra e fizeram algo que alterou para sempre o destino da humanidade. E tudo começa com um momento que você nunca ouviu contado dessa forma. Os relatos descrevem um tempo anterior à civilização humana como a conhecemos, antes da construção das cidades, antes dos reinos, antes dos impérios. Os textos chamam essa era de o tempo em que os filhos de Deus desceram. Mas a pergunta que ninguém responde é: por quê? O que os fez abandonar o céu? E o que eles queriam aqui embaixo? Dizem que a queda dos anjos foi resultado de rebelião. Mas isso é apenas uma parte do que aconteceu. A verdade é mais sombria, mais perturbadora. Porque eles não vieram apenas para desafiar Deus. Eles vieram para alterar a criação. Eles vieram por nós. Se você acha que isso é apenas uma teoria, vai precisar prestar atenção, porque o que você vai ouvir agora conecta textos bíblicos, livros apócrifos e fragmentos históricos que sobreviveram escondidos por milhares de anos. E quando você juntar tudo, vai descobrir que nada do que nos ensinaram é exatamente como parece. No início, o mundo espiritual e o físico coexistiam de forma mais próxima do que podemos imaginar. Os anjos não eram seres distantes. Eles observavam, guiavam, influenciavam silenciosamente o desenvolvimento da humanidade como mestres invisíveis. Mas algo mudou, e esse algo começou com um sentimento que nenhum ser, nem mesmo um celestial, está livre de sentir: desejo. Não um desejo carnal apenas, mas uma obsessão profunda. Eles viram algo em nós que despertou ambição, curiosidade, talvez inveja. O texto antigo, conhecido como Livro de Enoque, descreve com detalhes o momento em que um grupo de anjos tomou uma decisão proibida. Eles olharam para as filhas dos homens e as acharam belas, e disseram uns aos outros: façamos para nós esposas entre elas. Esse é o ponto da história onde muitos param. Mas essa não é a parte mais importante. O verdadeiro segredo não é que eles tomaram mulheres humanas. O segredo é o que eles fizeram depois. Porque depois de se misturarem com a humanidade, eles ensinaram. Ensinaram demais. Ensinaram o que não deveriam. Eles revelaram segredos de outro reino. Como manipular metais, como criar armas, como usar raízes e ervas para alterar a mente, como ler os céus e prever o futuro, como enganar, seduzir, dominar. Eles transmitiram conhecimento que a humanidade não estava pronta para receber. E isso gerou um fruto que mudou o mundo. Os textos chamam esse fruto de gigantes. Mas gigantes não é a palavra correta. Não eram monstros sem mente. Não eram brutos e irracionais. Eles eram híbridos, filhos de anjos e humanos, criaturas poderosas, inteligentes, ambiciosas. E sua existência ameaçou o equilíbrio da criação. Eles dominavam as terras, subjugavam cidades inteiras, tornaram-se reis, deuses falsos. Alguns povos antigos os adoravam. Outros morriam lutando contra eles. Civilizações inteiras caíram sob seu reinado. Mas essa não é apenas uma história antiga. Ela nunca terminou, porque algo nos textos diz que o sangue deles não foi totalmente destruído, apenas disperso, e que o conhecimento que eles transmitiram continua entre nós, disfarçado de ciência, de magia, de poder, e que aqueles que o buscam ainda hoje fazem pactos com entidades espirituais que se dizem ancestrais. Você pode achar isso loucura? Mas por que tantas culturas antigas falam de seres celestiais que ensinaram a humanidade?
Por que tantas mitologias mencionam deuses que desceram do céu e se uniram a mulheres? Por que tantas civilizações diferentes construíram as mesmas estruturas monumentais no mesmo período histórico, sem contato entre si? A resposta é perturbadora, porque todos eles foram influenciados por uma mesma fonte, um mesmo evento, uma mesma queda. Mas aqui está a parte que quase ninguém ousa explicar. A Bíblia diz que Deus enviou um dilúvio para destruir essa corrupção. A maioria acredita que foi somente para punir a humanidade, mas os textos mais antigos dizem algo diferente. O dilúvio não foi apenas um julgamento, foi uma limpeza, uma contenção, uma tentativa de apagar algo que nunca deveria ter existido. E mesmo assim, não funcionou totalmente, porque alguns desses seres sobreviveram. E não apenas isso, eles prometeram voltar. O livro de Enoque diz que eles foram acorrentados e confinados em prisões espirituais nas profundezas. Mas também diz que no fim dos tempos, esses seres serão libertados novamente, e o caos que eles provocaram no passado retornará de forma ainda pior. E é aqui que a história deixa de ser apenas um relato antigo e se conecta com o presente. Por que hoje se fala tanto sobre híbridos, sobre manipulação genética, sobre experiências que ultrapassam as leis naturais? Por que tantas obras modernas, filmes, séries, livros, repetem a narrativa de que seres celestiais se misturaram com humanos? Coincidência? Ou uma repetição disfarçada da mesma verdade proibida? Você já percebeu que boa parte do cinema retrata anjos como seres românticos, heróis ou vilões apaixonados por mortais? Já reparou como, ao longo do tempo, a imagem dos deuses caídos foi limpa, suavizada, transformada em personagens trágicos ou glamurosos? Isso não acontece por acaso. Existe uma construção narrativa silenciosa preparando as pessoas para aceitarem algo que já aconteceu antes. E pode acontecer de novo. Mas o ponto mais importante dessa história não são os gigantes, nem os anjos caídos, nem as alianças proibidas. O ponto é, por que esse assunto foi ocultado? Por que certos livros foram retirados da Bíblia oficial? Por que estudiosos evitam falar sobre isso? Porque essa história revela que a humanidade não está no topo da hierarquia. Nunca esteve. Somos parte de algo maior, de um conflito invisível, de forças espirituais que interagem conosco muito além daquilo que aprendemos nas escolas ou nas igrejas. E se isso fosse assumido abertamente, o mundo inteiro mudaria. Governos, religiões, ciência, tudo precisaria ser reescrito. Agora você entende por que isso foi escondido? Mas há um detalhe final. E este é o mais perturbador de todos. A Bíblia diz que, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Isso significa que o que aconteceu antes do dilúvio vai se repetir. Hibridização, interferência espiritual direta, conhecimento proibido sendo liberado novamente. Você acha coincidência o avanço tecnológico repentino, o interesse por manipulação genética, a busca por criar seres superiores? Alguns acreditam que os gritos de guerra espirituais já começaram, que os mesmos seres que um dia caminharam entre nós estão mais próximos do que imaginamos, e que as antigas prisões mencionadas nos textos podem estar prestes a se abrir. Se isso é verdade, então a história dos anjos caídos não é apenas passado, é um alerta. Agora eu preciso perguntar, você acredita que isso tudo é apenas mito? Ou acredita que os sinais estão aí, visíveis, mas ignorados? Escreve nos comentários o que você acha que realmente aconteceu com esses seres. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Isso mostra que você é uma das poucas pessoas que busca a verdade, mesmo quando ela assusta. Se inscreva agora, porque ainda existem muitas histórias proibidas que precisam ser expostas. E no próximo vídeo, vou revelar o que realmente aconteceu com os gigantes após o dilúvio e onde eles podem estar hoje. Você está pronto?